a mais um momento especial aqui de reflexão, edificação, poder e glória. E o assunto hoje é sobre mentor, né? Alguns chamam de pai espiritual, que eu particularmente acho algo muito bonito e profundo. Alguns chamam de mentor. E eu estou aqui com o livro de Mike Murdock, A Lei do Reconhecimento. Então, como que eu posso reconhecer um mentor? Como? Primeira coisa, mentores são professores de sabedoria. Muitos mentores entrarão e sairão da sua vida. O Espírito Santo é o teu principal mentor, pois a sabedoria ela vai determinar o sucesso espiritual e crescimento espiritual e em todas as áreas da tua vida. Há duas maneiras de você aprender algo. Primeiro, errando, e segundo, através de um mentor. E esse mentor, a própria palavra, o próprio Espírito Santo, como eu acabei de citar, ele é o mentor principal, né? Agora, há 12 fatos, no mínimo, sobre um mentor especial que você deve saber. Um verdadeiro mentor será a tua chave para o sucesso. Ou seja, o mentor é a chave do sucesso para o seu filho espiritual. Segundo, um mentor verdadeiro transfere sabedoria para o seu filho espiritual por intermédio de um relacionamento, ou seja, momentos especiais que marcam a história do filho espiritual dele. Terceiro, um verdadeiro mentor, ele garante promoção, ou seja, quando Deus deseja te levantar, ele vai usar o teu mentor para te preparar para que você seja levantado por Deus, mas Deus usa o mentor. Quarto, um mentor verdadeiro, ele pode te guiar para as riquezas de Deus e até mesmo outros tipos de riquezas na alma, financeiras e assim por diante. É o que está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, né? Quinto, um mentor verdadeiro pode paralisar os teus inimigos. Ou seja, um pai espiritual, ele tem a autoridade para te ajudar quando você estiver passando por momentos difíceis de batalha. Sétimo, um mentor verdadeiro, será necessário que o filho espiritual ou a filha espiritual também não somente espere que ele ensine, mas que o filho espiritual, a filha espiritual vá atrás dos ensinamentos preciosos que um pai espiritual, um mentor pode dar. Eu esqueci o sexto. Um mentor verdadeiro faz ou pode fazer com que pessoas comecem a te ouvir. Ou seja, a Bíblia mostra que um certo dia
pessoas queriam e estavam procurando o profeta Eliseu. E o que foi dito sobre o profeta Eliseu foi que ele servia o profeta Elias e derramava água sobre as suas mãos, servia o profeta Elias. Então, um pai espiritual vai te dar a oportunidade de você ter uma história de testemunho, que você serviu alguém, que você obedeceu. E quando alguém quiser saber, será que eu posso? Não é assim? Será que eu posso confiar em tal e tal pessoa? Aí alguém vai se lembrar, o mentor, o pai espiritual dele é uma pessoa séria. Com certeza, se esse servo de Deus, essa serva de Deus passou ou é um filho espiritual desse homem, então com certeza há uma credibilidade maior. Amém? Como Timóteo. Timóteo era um filho na fé de quem? De Paulo. Então, Timóteo, ele passou pelos testes e ele era um obreiro aprovado, porque o mentor dele não era um desequilibrado espiritualmente, não era um Paulo sem noção do que estava fazendo. Então, automaticamente havia uma grande alegria. E Timóteo, ele tirou proveito de ser filho espiritual de Paulo, grande proveito. Um mentor verdadeiro está mais, isso é interessante, mais interessado no teu sucesso do que no teu afeto. Ou seja, ele nem sempre, olha só, está interessado somente em bater palma para você. Mas muitas vezes ele vai te corrigir. Por quê? Porque ele deseja ver o teu melhor. Ele não deseja, como muitos, dizer, nossa, que bom que você nunca muda. Não, não, não. O mentor quer ver você mudar. Ele quer ver o seu melhor. Um mentor, um pai espiritual, não é necessariamente o teu melhor amigo. Isso também é muito importante saber. O teu melhor amigo te ama da maneira que você é. Mas o teu mentor te ama muito para deixar você continuar desse jeito que você está. Um mentor deseja o teu futuro. Um amigo ignora as fraquezas que você tem. Mas um mentor, ele remove as tuas fraquezas. Um melhor amigo é como um cheerleader, ou seja, alguém que nos aplaude, o amigo. Mas o mentor é um treinador que deseja te treinar, não somente bater palma para você. O teu melhor amigo vê o que está certo. Ó, você está fazendo muito bem aí, ó, continua. Mas às vezes o mentor, ele vê o que está errado, para poder te ajudar naquilo que está errado. Um mentor verdadeiro vê coisas que você não consegue ver. Ele vê fraquezas em você antes que você experimente as dores da consequência de não ter vencido essas tais fraquezas. Um mentor verdadeiro será inimigo dos inimigos do seu filho espiritual. Agora,
Lembrando, Paulo disse que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Mas o que está sendo dito aqui é lembrando do próprio Pedro e Jesus. Quando Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás desejou te peneirar. Eu estou lendo aqui em inglês, amém? Desejou te peneirar e te moer, mas eu orei por você, mas para que a tua fé não se esmoreça. Mas quando você se converter, fortaleça também os teus irmãos. Ou seja, Jesus, ele intercedeu por Pedro, porque ele queria o melhor de Pedro. Ele queria que Pedro permanecesse de pé. E, 12º, um mentor verdadeiro poderá criar um filho incomum. Ou seja, um mentor extraordinário, um pai espiritual extraordinário, vai criar também e gerar um filho espiritual extraordinário. Por isso, olha o que está escrito aqui, uma coisa muito bonita. Invista tudo para ter tempo e momentos com o mentor, o pai espiritual, que Deus escolheu para estar na tua vida. Reconhecer um mentor, um pai espiritual, te poupará de passar por dificuldades desnecessárias, ok? Então, aqui nós analisamos um capítulo do livro de Mike Murdock, A Lei do Reconhecimento, ou seja, reconhecer na vida é tudo. Reconhecer. Há 2000 anos atrás, muitos não reconheceram que Jesus era o Messias. Reconhecer é uma das coisas mais importantes na vida. As oportunidades podem estar na sua frente e você não reconhecer. Então, um pai espiritual verdadeiro, ele não vai ficar falando mal de você. Um verdadeiro pastor, pastora, não vai ficar falando mal de você. Um verdadeiro pastor, pastora, não fala mal de outros pastores e outras pastoras. Homens de Deus passam seriedade. Não são perfeitos, mas passam seriedade. Homens de Deus não gostam de conversas alheias. Homens de Deus riem muito e vão dar risada mesmo. Mas conversas ocas, eles não participam. Por isso, se afaste de líderes que falam mal de outros pastores. Se afaste de líderes que falam mal de outras igrejas. Se afaste de líderes que sentam com você para falar mal de outra pessoa. Porque está na época, está na hora, é o tempo em que homens de Deus verdadeiros, como você aí que está me assistindo até agora, homens de Deus verdadeiros, mulheres de Deus verdadeiras, receberão novamente o devido valor, a dignidade de ser um homem de Deus, a dignidade. Muitos não conseguem mais depositar
um mínimo de confiança em um pai espiritual, em um mentor, ou em um pastor, ou em muitas outras pessoas do meio cristão. Mas isso não é motivo para dizer que os homens de Deus estão em extinção. Ainda há homens de Deus, ainda há mulheres de Deus. Por isso, fique alerta com os falsos líderes, fique alerta com os falsos profetas, fique alerta. Pregar a verdade não é falar mal de outros lugares. Pregar a verdade não é simplesmente falar com raiva. Muitos confundem isso. Muitos falam com raiva e dizem que são profetas falando a verdade. Não tem nada a ver. Esses também são os falsos profetas. Falsos profetas não são somente aqueles que pregam o contrário da palavra de Deus. Falsos profetas são aqueles que recebem inspiração não de Deus, mas da raiva. Eles andam irados. Eles estão quase já tendo um colapso espiritual. Eles estão já quase parando de servir a Deus. E essa raiva que há neles e nelas, eles usam dizendo que é Deus. E eles têm que falar tudo. Não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem a mansidão de um cordeiro. E se tiver que rugir, vamos rugir. Se tiver que rugir como leão, vamos rugir. Mas não ruja na hora errada. O rugido de leão tem que ser na hora certa. Ser como um cordeiro tem que ser um dos nossos objetivos. Mansidão. Amém? E eu desejo de todo o meu coração que você ache uma igreja saudável, de paz. Nenhum ser humano é perfeito, mas uma igreja, um pai espiritual deve trazer paz para você, porque lá fora já tem tantos problemas. Então a casa de Deus é casa de paz. E eu desejo que você, aí na sua região onde você mora, tenha grandes momentos com Deus. Tenha grandes experiências e você se posicione. Se você é filho espiritual, filha espiritual de alguém, claro, sempre lembrando, Jesus é o nosso mestre. Mas talvez Deus te colocou, te deu o presente de ter um mentor, de ter alguém que ora pela tua vida, que te dá conselhos. Guarde esses conselhos que eu te dei hoje. Valorize os verdadeiros e se afaste dos falsos, porque estamos em uma época muito séria. E o próprio Paulo disse que nos últimos dias, os últimos dias seriam trabalhosos, pesados. O dia pode ser mau, mas Deus é bom. As fraquezas podem nos rodear, mas Deus é forte. Deus abençoe. E até a próxima.